que leia para mim. Graça e paz, queridos. Quero pedir que quem estiver com a Bíblia em papel, abra para mim, por favor, no texto que eu já coloquei lá no grupo, tá? O texto está no grupo. Quem tiver acesso aí, Mônica e os demais, abram e leia para mim o texto que eu coloquei lá. Nós vamos entender como criar e enxergar oportunidades quando não tem oportunidade. Alguns milagres acontecem na nossa vida porque nós entendemos o propósito de Deus. Muitas vezes nós queremos a coisa pronta. Senhor, eu quero isso, faça isso, vai ser desse jeito, mas nós vamos entender o que Jesus fez, o que Jesus ensinou a esses discípulos e que pode ser uma grande lição para a nossa vida. Quem vai ler para nós o texto? Eu ainda não consegui abrir aqui, não. Estou abrindo. Meu Às vezes computador tem tá... alguém Se na alguém sala com a abriu Bíblia aí, aberta. vê aí. É a parte que fala do menino, 5 pães e 2 peixinhos? É isso? Isso, é isso mesmo, Lila. João 6, do 1 ao 15. João 6, do 1 ao 15. Isso. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava... Ai, que no celular é difícil. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: não, nem 200 denários de pão bastaria para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram. Os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, desculpa, deu graça e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Terminou. Maravilha. Esse é o texto que nós vamos ler. Provavelmente não consiga trazer todas as pérolas de sabedoria desse texto hoje, mas nós, como já temos de praxe, fazemos a nossa série, né? Bom, vamos lá. Como fazer o sobrenatural através daquilo que é natural, das nossas habilidades, daquilo que nós temos. Jesus, ele é tão estratégico na formação de obreiros que ele não desperdiça oportunidade. Então, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, e você que gosta de anotar, é que o que eu aprendo
com a minha falta, com a minha escassez, com a minha dificuldade no dia de hoje. Vamos então para o contexto. Jesus estava ensinando junto ao mar de Tiberíades e, de repente, foi se juntando pessoas. E, num piscar de olhos, era uma multidão, uma pequena multidão. E Jesus olha aquilo e Jesus já sabia o que ele ia fazer. Mas Deus e Jesus, eles não querem trabalhar sozinhos. Eles optam, sempre foi assim, desde a criação do mundo, onde ele disse, façamos. Jesus nunca quis que o evangelho fosse pregado de forma isolada, mas ele quis que o evangelho fosse compartilhado com os filhos da luz. Congelou? Ela congelou. Voltou, acho que voltou. Tá voltando. E o lugar onde estava sendo realizado o culto. Então, provavelmente as pessoas teriam que andar muito e não conseguiriam chegar às suas casas. Elas desfaleceriam no processo. Então, a primeira coisa que elas fazem é: temos fome, temos uma necessidade, temos uma vontade de comer e beber. No deserto não tinha água. Mas elas não olhavam o deserto também como motivo para não ir até onde Jesus estava. Será que eu olho as minhas dificuldades e coloco impedimento? É longe, eu não consigo, eu não tenho. Aquelas pessoas não olharam para isso. Elas desafiaram as próprias dificuldades, adversidades, foram até onde Jesus estava. Outra coisa que eu aprendo é que Jesus queria ensinar 2 dos seus discípulos. Quem sabe o nome dos 2 discípulos que foram chamados para essa ação? Vamos lá, gente, abre o microfone, nós estamos aprendendo juntas. 2 discípulos que foram os discípulos do treinamento. Primeiro era André, e o outro? O outro eu esqueci. Quem está com a Bíblia aberta aí, o microfone aberto? Felipe, André e Felipe. Então, eu quero que você se coloque nessa posição aí. André e Felipe. Qual dos 2, qual a ação dos 2 você vai agir? Você vai se portar como André ou você vai se portar como Felipe? Então, pense. Mas como que eu vou escolher se eu não sei o que os 2 fizeram? Então, vamos pensar primeiro. O primeiro personagem fez o quê? Ele foi questionado por Jesus para ver o problema. Né? Jesus olha para ele e pergunta o que para ele? Olha a multidão, nós temos muita gente para dar de comer. Embora Jesus sabia o que ele ia fazer. Pastora, Jesus faz pegadinha com a gente? O Espírito Santo faz pegadinha com a gente? Eu não sei, mas nesse texto ele fez. Deus brinca com os nossos problemas e nos põe à prova? Não sei, mas ele usa as nossas dificuldades para nos trazer ensinamento. E foi o que ele fez nessa situação. Bom, será que nós vamos ter dinheiro? Não é assim que a gente faz diante dos problemas? Será que eu vou ter dinheiro para resolver isso? Eu vou conseguir manter esse negócio? Eu vou pagar essa conta? Não é assim que a gente faz? Nós somos materialistas e olhamos as impossibilidades. E Jesus pergunta, Jesus fomenta essa natureza humana no seu discípulo. E faz ele olhar a situação. O problema é para ser o quê? Resolvido. Problema é para ser resolvido. Dificuldade não é para fugir e não é para delegar. Mas nós podemos usar o corpo de Jesus para resolver situações difíceis. E foi o que Jesus fez com esse menino. Leia a pergunta que Jesus fez a Filipe. Quem pode ler aí para nós? Qual é a pergunta que Jesus fez? Onde vamos comprar
peixe para que estes possam comer.